Boa noite a todos, estamos ao vivo com mais bate-papo, mais um programa, né? Bate-papo com eles. E tenho a honra de receber aqui novamente, já está virando patrimônio do clube, né? O nosso querido ex-vereador José, que eu gostaria muito que tivesse sido reeleito. Cristalina precisa de mais políticos como o senhor. Ô, Nabila, te agradeço, tá, pelo convite para mais esse bate-papo aqui nesse dia de hoje, tá? E obrigado pelo espaço para nós trocarmos uma ideia aqui sobre o presente e o futuro da nossa Cristalina. E obrigado aí pela exortação. Mas eu ponho tudo na mão de Deus, Nabila, né? Deus às vezes não permitiu nessa legislatura eu ter sido reeleito, tem aí uns bastidores que me atrapalhou, mas de todo mal Deus tira um bem. Então, exatamente, eu concordo com isso também. Obrigado aí pelo convite, tá, Nabila? Gente, cumprimentar o Jean também, Jean. Sempre bom estar junto com você, viu, meu querido? Gente, eu quero aqui mandar um abraço para o pessoal lá das lojas do Wilson, em especial a vendedora Fabiana, porque aqui em Cristalina há uma falta de atendimento com qualidade muito grande. Não sei se o senhor já teve oportunidade lá nas lojas do Wilson. Não, ainda não, mas preciso ir, porque esses dias eu passando lá, eu gosto muito de chapéu. Eu tenho um chapéu Prada, Nabila, que já tem 30 anos que eu tenho ele. E eu vi que lá tem uns chapéus, e eu tô precisando ir lá para dar uma olhada. Lá parece aquelas lojas de tudo, tem de tudo pouco e com muita qualidade. Então. E eu quero agradecer, porque o tratamento lá é muito diferenciado, que legal. E é tão bom quando você chega numa loja, você é bem tratado, bem recebido, tratam todos de igual para igual, e isso é importante. E vocês, não sei se você sabe, Nabila, você comerciante na veia como você é, você sabe que dentro de um estudo aí do Sebrae, aí eles mostram, né, que a quarta intenção do consumidor é o preço, né? O primeiro é o atendimento, né? O primeiro que o consumidor quer é o atendimento. Depois, daí, segunda, terceira e o quarto é que é o meu preço. A maioria dos comércios que você chega aqui em Cristalina, infelizmente, a pessoa já vem te atender, não olha em você. Vem assim, ó. Precisa de alguma coisa? Mal olha na sua cara. Isso é muito feio, muito ruim. Então, assim, lá não. As pessoas estão sorridentes, te tratam muito bem. E do mesmo jeito que nós criticamos, né, críticas construtivas, nós também temos que elogiar e mostrar para ser um exemplo para outros. Então, você aí, ó, que quer ter uma empresa de qualidade, que quer proporcionar aos seus clientes, dá uma passadinha lá na loja do Wilson para você ver como é que atende. Porque o patrão, ele tem que ser o exemplo para o seu colaborador. Isso é importante. Sem dúvida. Verdade. E aproveitando a oportunidade, eu quero falar também que lá no Mercado do Cristal é uma quantidade muito grande de turistas de todos os lugares do mundo. Embaixadores, cônsules, pessoas de todos os ramos de atividades, todos os segmentos, que vêm para a Cristalina para conhecer as pedras e principalmente as cachoeiras. Pois é, Nabila. Quer dizer, e cadê o spoiler aí de divulgação, uma mídia até do município para divulgar? Recebemos embaixador da Índia, embaixador da Inglaterra, para divulgar, porque isso aí automaticamente é uma propaganda, né? Não tem. Pois é. Não tem esse trabalho. Pois então, fico alerta para que sejam tomadas as providências de olhar isso aí com olhos, né, carinhosos em relação a isso. Temos, assim, tanta coisa bonita. Eu mando muito pessoal para a Casa da Cultura, que ali é um paraíso, é um lugar assim que eu admiro muito. A Igreja de São Sebastião, que é referência da cidade, porque a pessoa quer conhecer a cultura da cidade. E a dotação orçamentária para esse ano de 2025 da Secretaria de Turismo são 6 milhões. Eu estou com a LOA aqui, no decorrer do programa eu abro aqui e confirmo para você, Nabila. Mas são 6 milhões e 400 mil reais
que é a dotação orçamentária para a Secretaria de Turismo Então, nesse ano de 2025. Tem condição de desenvolver um excelente trabalho. E vamos pedir aí, né, para a Secretaria de Turismo olhar isso aí com carinho, porque tá difícil. O carro-chefe nosso hoje é o que eu falo, né? Cristalina hoje tem o turismo do agro, o turismo de eventos e o turismo de natureza, né? Exatamente. Então, quer dizer, nós temos uma frente, né? A gente pega alguns municípios aí que às vezes morreram no turismo, por quê? Porque só tinha um nicho de turismo. Esgotou aquele nicho ali, alguma coisa, a cidade virou cidade fantasma, né? Sim. Então assim, a Praia das Lajes fechada, as pessoas vêm para Cristalina só por causa da praia. Quando você fala que está fechada, não acredita, há uma revolta, não volto mais aqui. Aí você tem que trabalhar a cabeça daquele turista para ele não sair daqui aborrecido, mas não tem como. E a Praia das Lajes, lá, as lajes em si são 20 hectares, né, na vila? Sim. E até hoje foi feita uma desapropriação lá na época do ex-prefeito Gildomar. Ele desapropriou lá 20 hectares, mas até hoje ainda está no nome do Paulo Roberto, no nome do Márcio e no nome do Lindolfinho. Então o município desapropriou, não pagou, quer dizer, vamos deixar uns 5% de dúvida, porque até no começo do ano agora que eu conversei com os meninos aí, com o Lindolfinho, não havia sido pago aquele terreno das lajes lá. Então o município tem posse, mas não tem escritura. Tá, então, quer dizer... É a mesma situação do Belvedere. A mesma situação do Belvedere. Aproveitando a oportunidade. A mesma Gostaria situação. que você falasse aí do Belvedere. Exatamente. O bom do Juscelio, meu povo, é porque ele fala e prova o que ele fala. Tudo dele é muito bem documentado. Pode ter certeza que ele jamais vai falar algo que ele não provará. E eu digo, Nabila, que o maior programa habitacional que foi feito em Cristalina foi feito em cima de um patrimônio que pertence a mim, a minha família, que é o Belvedere. Então está aqui, certidão de inteiro teor, primeiro ofício de registro de imóvel de Cristalina, matrícula 8.382, ficha 1, livro 2, registro geral. Então está aqui, segundo o pagamento do peão do condônimo Álvaro Ferreira Ribeiro, que possui uma gleba de terras subdivididas da fazenda Cabarrado, no distrito do município de Cristalina. Aí aqui no registro R2 está constando, nos termos do formal de partilha, coube a herdeira Celuta Ferreira Ribeiro, menor com 18 anos. Aí no AV número 3 aqui já está dizendo que coube ao meeiro José Gonçalves dos Santos, que é meu pai, e no R05 está dizendo, dentro do formal de partilha, coube ao sucessor Juscelio dos Santos, sua esposa Luciana Scandiuzzi, e aos sucessores José Cássio, sua esposa, e o outro irmão meu, Álvaro Fortunato, e sua esposa. Então está aqui a escritura. Não quer dizer que 100% do Belvedere é meu. Eu tenho hoje 20% da minha mãe, que é a Celuta, e 5% do meu tio Tancredo. Mas é da sua família. Mas é da minha família. Jean, Tá? vai aqui, por favor. Então é da minha família. Está aqui A escritura. A escritura. Os moradores do Belvedere não têm escritura, tem título de posse. Mas escritura não tem, porque a escritura quem tem somos nós, conforme eu estou te mostrando. Como nós estamos provando aí, ó. Né? Para que todos possam ver e conferir. Além disso, eu tenho a certidão narrativa aqui na vila, transitando toda a certidão narrativa, certifico que, referindo os autos, se trata de desapropriação em 10/9/1992, que o então prefeito Antonino desapropriou, e em momento nenhum na vila nós questionamos a desapropriação, só questionamos o valor. Então, quer dizer, mais hoje, mais amanhã, o município vai ter que me
pagar. Seja quem for o gestor. Seja quem for o gestor, porque como eu sempre falo, né, Nabila, eu sou muito sucinto nessa minha retórica de dizer que o que se ficasse o CPF do prefeito era uma coisa, mas infelizmente o que fica é o CNPJ do município. Então não tem jeito. Então estou aqui com a certidão narrativa na mão, tá? E tem novidades chegando por aí, viu, Nabila? Tem novidades chegando por aí. Daqui a pouco o pessoal do Belvedere vai ter escritura deles na mão. Tá chegando novidades por aí, viu, Nabila? Não desanima. Não desanime, tá? Eu tenho toda uma consideração, muitos amigos que moram ali no Belvedere. Um bairro grande. E tipo, Nabila, então às vezes eu fico vendo algum movimento, beleza, infraestrutura, putz, claro que é necessário. Mas hoje os moradores do Belvedere necessitam hoje das escrituras para poder buscar um financiamento, para fazer uma reforma. Então, hoje o principal lá dentro do Belvedere é a escritura. Tá? Aqui a escritura em si está na minha mão, a mim, pertence a mim e a minha família. Tipo de posse, mas tipo de posse não dá direito de você fazer um financiamento. Não. Então, é nesse contexto. Olha a maravilha, né? Só mais nada, viu, Nabila? Então, é nesse. Aproveitando a oportunidade, porque o vereador Juninho do Belvedere falou que estava fazendo e acontecendo no bairro Gomes da Frota. Há 6 meses atrás, nós nos encontramos lá por um acaso, lembra? Sim, lembro disso. E aí hoje eu fui lá, antes da live, para verificar essas tantas benfeitorias que o vereador Juninho do Belvedere falou. A única coisa que eu identifiquei foi na rua, a metade da rua sim é asfaltada, a outra não. Só um pedaço. Normal. E que foi feito a pintura no ginásio. Nada além do que isso. Então, vereador, eu acho que o senhor está meio equivocado quando passa informação para as pessoas. Porque aquilo não é tanto que o senhor fez, não. Só deu uma pinceladinha assim de batom no ginásio e um asfaltinho ali, ó, em meia boca, na metade da rua. E não é assim que o senhor tem que tratar os moradores dali. Ali tem que ter dignidade. Ali tem que tampar aqueles buracos, tem que tirar aqueles problemas dali de esgoto. Ali está muito triste a situação dos moradores. Eu fui pessoalmente lá hoje. Eu passei lá tem uns dias, tem umas 3 semanas mais ou menos que eu andei ali pelo bairro, dei uma volta por lá, inclusive fui lá até para ver a reforma lá do ginásio há umas 3 semanas, um mês atrás mais ou menos. Eu tive por lá, o ginásio leva até o nome do ex-prefeito, meu tio Tancredo, né? Aí estava fechado, eu não tive como adentrar. E, Nabila, eu tenho para mim o seguinte, enquanto eu estava no meu mandato, algumas pessoas me questionavam, você não é 20 e tanto distrito de Campos Lindos, você não teve um voto lá dentro do distrito. Então eu digo o seguinte, Nabila, a partir do momento que eu fui eleito, eu sou eleito e represento os 6.200 quilômetros quadrados que tem o município e os 50 bairros de Cristalina, como o distrito de Campos Lindo, como o povoado de São Bartolomeu. Então, quer dizer, eu não tenho que me determinar como vereador do bairro A, bairro C, bairro D. Você está entendendo, Nabila? Mas assim, com todo o carinho, respeito que eu tenho pelo Juninho, né? Mas às vezes você tem que contar com a boa vontade do executivo, Nabila. Eu, por exemplo, no meu mandato, eu deixei 8 leis aprovadas e fiz umas 80 indicações, Nabila. Eu não tive uma indicação atendida pelo ex-prefeito Daniel. Pois é, você tá entendendo? Eles fazem indicação e postam lá na mídia como se tivesse já sendo executado, então, não é assim? Então é muito disso aí, tipo, às vezes é culpa do executivo, tá? Culpa do executivo de não atender, então quer dizer, e aí fica deixando os vereadores na chapada. E outro detalhe, Nabila, como eu digo e repito sempre, a função de vereador é legislar e fiscalizar.
Eu não tenho que estar lá no meio da rua pegando um briquete, olhando o briquete, se está grosso, se está fino, se é quadrado, se é redondo. Eu tenho que analisar, fiscalizar. Quanto saco de cimento gastou para fazer aquele briquete? Quanto que custou o metro quadrado? Sim. Então, muitas das vezes, Nabila, o que acontece é isso. O vereador confia no prefeito. Os contratos dos shows. Os contratos dos shows. Está aqui. Só te cortando um pouquinho. Não, tranquilo. A sua irmã está te mandando aqui um abraço. Opa. A Carolina. Carol, beijo para você. Mora em Caldas? Ela mora em Caldas. Beijo para você, Carol. Beijo nas crianças aí. Põe a bênção aí nos meus queridos aí. Ana Júlia, Maria Clara e João Vitor, tá, Carol? Beijo, minha querida. Os contratos é uma função dos vereadores fiscalizar, concorda? E o que mais me incomoda, sim, é claro que cabe eles. Mas é o que eu digo, Nabila, às vezes eu fico assim, questiono muito o fato do legislativo ser o chamado puxadinho do executivo, né? Porque, quer dizer, eu sei, outro dia eu estava indo para Brasília, levando um amigo meu para poder fazer um retorno no médico e tudo, aí eu parei ali no Recantos lá, enquanto meu amigo foi ali no banheiro e tal, até meio de muleta e tudo, né? Eu vi um caminhão que estava o pai de um vereador dirigindo. Quer dizer, eu ainda fiquei pensando, falei, possa ser que o caminhão de lixo do município está quebrado e de repente ele está prestando um favor. Eu ainda dei essa margem à dúvida, então eu não posso aqui cravar, mas tudo indica. Porque o cara está com um caminhão, com um lixeiro cheio de lixo, então quer dizer, farinha pouca, Nabila, meu pirão primeiro, né? Sim. Tem vereador aí que posa de grande, mas acho que tem parente, tem alguém da família que tem supermercado e a prefeitura compra nesse supermercado, como é que ela vai bater de frente com o prefeito? Então quer dizer, Nabila, eu trabalho em cima do artigo 2 da Constituição Federal. Dos 250 artigos que a Constituição Federal tem, eu pautei o meu mandato no artigo 2º. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Tive a capacidade lá durante o meu mandato de aprovar balancetes que veio do ex-prefeito Daniel. Por quê? Porque o TCM bateu o martelo que era aprovado pelo TCM com ressalva. Mas uma ressalva simples, quer dizer, se eu sou oposição por oposição, eu simplesmente votaria contra. Sim. Quando nós aprovamos esses balancetes do Daniel lá de 17, 18 e 19, passados uns 4 meses entrou o balancete do ex-prefeito Luiz Carlos Atier de 2012 na Vila. Se você tirar o nome Daniel do sindicato e pôr Luiz Atier ou vice-versa, o texto é o mesmo. Veio o balancete de Luiz Carlos Atier pela aprovação com ressalva. Só eu votei favorável na Vila. Foram 10 votos, 9 contra. Rejeitaram o balancete do Luiz Atier. Quer dizer, cadê a coerência? Cadê a coerência? Eu pauto muito a minha vida pública na Vila na coerência. Eu não posso ser vira-folha. Quer dizer, não vou entrar no mérito, mas o TCM falou, os balancetes do Daniel do sindicato 17, 18 e 19, pela aprovação pelo TCM com ressalva. 4 meses depois, o mesmo teor da redação, os balancetes de Atier de 12 ou 13, se não me engano, foi rejeitado pela Câmara. Só eu votei favorável. Putz, cadê a coerência na Bila? Eu acho que a gente tem que ter coerência na vida da gente, tem que ter um rumo, tem que ter ali um prumo ali para a gente não ficar muito como folha de bananeira, vai no vento, né? Que é o que está acontecendo, né? A verdade é o seguinte, o pessoal está falando que travou, Jean. O que eu vejo é que os vereadores estão todos omissos juntamente com o prefeito. O prefeito prometeu muito em Palanque
que faria no primeiro semestre. Eu sou testemunha, eu não pedi voto para ele, todos sabem disso, mas eu estava no palanque todos os dias e tem vídeos gravados de promessas políticas dele que ele realizaria no primeiro semestre. O primeiro semestre findou e não houve cumprimento disso. As pessoas têm que aprender a separar o homem Luiz Otávio, que é um homem idôneo de caráter, o doutor Luiz Otávio, que é um médico, um excelente profissional como médico, mas ele, como gestor do município, prefeito, ele está perdido entre ele mesmo. Ele se perdeu, ele não sabe para que lado que vai. Ele está muito envolvido com mídia, com rede social, e ele não se preparou para administrar a cidade. Nabila, eu vou te dar um fato que aconteceu comigo agora, questão dos 2 meses atrás. Eu fui participar da 25ª Marcha Brasil em Defesa dos Municípios. E lá, durante esse evento, mais de 15 mil prefeitos e vereadores, secretários passaram por lá. E vem toda a cúpula do governo federal, presidente, vice-presidente, presidente de Câmara, e a CNN, a Confederação Nacional dos Municípios, briga pelas pautas municipalistas, tá? E lá, durante esse evento, eu participei do Fórum de Vereadores. E lá, durante o fórum, estava lá o senhor doutor Renato Ribeiro de Almeida. É um Pelé na legislação eleitoral. E ele disse o seguinte, falou, gente, os piores profissionais que existem para se tornar prefeitos, se tiver prefeitos aqui participando e terem essa profissão, me desculpa, mas os piores profissionais que tem para se tornarem prefeitos são advogados e médicos. Aí eu falo, doutor, inclusive tem uma foto minha aqui com o doutor Renato. Fala, doutor Renato, por que o senhor diz isso? Não, porque esses 2 profissionais, eles sabem que entendem tudo. A última palavra tem que ser deles. Então eu prefiro ele, o Renato Ribeiro, dizendo isso. Eu prefiro tratar, às vezes, com um prefeito eleito de uma cidade que tem lá seu 2º grau, e que ele ouve a gente dentro de um determinado assunto. Então, o perfil de prefeitos, nada contra, tá? Não venham com palavras na minha boca aqui, não estou generalizando, estou dizendo, estou repetindo as palavras do doutor Renato Ribeiro de Almeida. Ele disse isso, falou, olha, os piores profissionais para se tornarem prefeitos são advogados e médicos. Porque eles acham que entendem de tudo e quer sempre dar a palavra final. Então, Nabila, e tudo é um dom. Tudo é um dom. Você, para exercer uma função, você tem que ter um dom para aquela profissão. Você poder ter evolução. Né? E, infelizmente, a gente iria, como eu te disse agora há pouco, eu tenho lugar de fala. Porque, poxa, eu paguei um preço muito caro, Nabila, por ter acompanhado o Luiz Otávio. Eu sei disso. Eu paguei um preço muito caro, porque eu estava afiliado num partido, e para você ter ideia, Nabila, da minha coerência enquanto político, porque eu poderia muito bem ter pegado a presidência do PRD, que é o Partido da Renovação Democrática, que se tornou PRD através da junção do PTB 14 com o Patriota 51. Tá? Só que, enquanto era patriota, era o Jorcelino Braga, que era presidente estadual do Patriota. Quando fez a junção desses 2 partidos, a então deputada federal Magda Mofato tornou-se presidente estadual do partido. Então liguei para o Braga, me cede o partido. Ele falou, José, não é mais comigo, é com a Magda Mofato. Aí eu falei, não vou caminhar com a Magda Mofato. Por quê, Nabila? Porque a Magda Mofato foi a relatora do processo contra Daniel Silveira. Naquele momento que Alexandre de Moraes mandou prender Daniel Silveira, ela foi a relatora e na relatoria dela, ela falou que autorizava o STF prender Daniel Silveira. Então, ele induziu todos os outros deputados a autorizar o STF prender Daniel Silveira, e eu acho que a partir daí ele abriu a porteira.
deu margem. Aí o STF deve ter pensado, bom, se é assim, onde passa um boi, passou moiada. Então, o primeiro motivo que eu não quis pegar o PRD foi esse motivo. E o segundo motivo, Nabila, é porque, para eu pegar o PRD, eu teria que declarar um apoio agora para 26 para a deputada. Para ela, que foi o que um assessor dela me deu numa conversa que a gente teve. Eu falei, eu não abro mão de apoiar o deputado Laustino da Fox. Antes de ser um deputado, é um empresário, tem 3 mil empregados, um puta empresário que gera emprego, que gera renda, bem sucedido. Você tem ideia, o Laustino da Fox, nesse instante, está lá na Espanha, lá em Madrid, participando de cursos que uma organização está fazendo para poder se inteirar da administração pública. Então, quer dizer, por esses dois motivos, eu não quis pegar o PRD, Nabila. Aí eu deixei na mão lá do então presidente à época, e ali quando o então presidente resolveu ser vice do outro lado, naquele instante, de automático, eu perdi 3 candidatos na minha chapa, Nabila. E no meio do caminho, um outro desistiu, capacidade para 200 e tantos votos, teve 80 votos, enfim, eu não tive minha reeleição. Então, o que é isso? É coerência, Nabila. Então, é esse o fato de eu não ter conseguido a minha reeleição. Mas, de todo modo, destino bem, né? Você também não precisa de mandato para fazer o que você quer e mostrar e lutar pelo povo. Nunca na vida, graças a Deus. A verdade é essa. Mas eu estou curiosa aí com esses contratos. Olha, Nabila, eu estou com 4 contratos aqui, ainda tem 2 que eu descobri essa semana, mais 2 contratos, um no valor de 100 mil e outro no valor de 70 mil. E está aqui os contratos. Contratos de apresentação artística, que entre si celebram o município de Cristalina e a Classical Hold Intermediações de Negócio Limitadas, sob o CNPJ 2863, na forma seguinte: contrato de apresentação artística que celebra entre si o município de Cristalina, de Estado de Goiás, na pessoa jurídica de direito público interno por meio da Prefeitura Municipal de Cristalina, através do gestor. Um parêntese aqui, Nabila. Gestor municipal. O que você entende com gestor municipal? Que no caso seria o prefeito. O prefeito, né? Aqui está dizendo, através do gestor municipal, representado neste ato pelo senhor Demétrio Ribeiro. Mas o Demétrio é chefe de gabinete. Ele é chefe de gabinete. No meu entendimento, Nabila, ele pode ser gestor de contrato, porque eu entendo que um prefeito não tem tempo de ver as execuções dos contratos que o município tem. Então ele tem o potencial de ser gestor de contrato, não gestor municipal. Porque, e outro detalhe, Nabila, lá em 2024, eu detectei um fracionamento quando da Páscoa de 2024, onde o ex-prefeito Daniel fez um processo para adquirir ovos de Páscoa. Um processo só e pulverizou em 7 fornecedores. Aí eu detectei, isso é fracionamento. Só que quem assinou o contrato 5643, se não me engano, para confecção de ovos de Páscoa, esses ovos de Páscoa deu um total de R$102 mil. Nossa. E fracionou em 7 fornecedores de R$14.500 cada um. O que eu fiz? E eu ofereci uma denúncia no TCM. E o TCM rodou todo o processo e mostrou que realmente houve fracionamento. Aí veio uma multa, só que quem assinou os contratos para confecção desses ovos foi então o chefe do gabinete do Daniel, o Henrique. E o TCM meteu uma multa no Henrique no valor de R$3.100, porque ele que assinou o contrato. Então olha o perigo de uma pessoa dessa aqui assinar um contrato desse de 500 mil, de 440 mil, de 450 mil. Se num contrato foi detectada uma falha e veio uma multa,
de 3.100, no valor de 100 mil reais dos contratos, na Bíblia, o que é que não pode? Então, quer dizer... Mostra aí, já, por favor. E eu já dei o spoiler, falei, cara, não assina esses contratos, você não pode ser gestor municipal. Poxa, é frio, o gestor municipal é o prefeito quando toma posse, ele responde pelo município. Mas, enfim... Cada um sabe onde é que o calo dói, né? Mas voltando aos contratos aqui na Bíblia, então está aqui, justo na minha mão, o contrato entre essa hold aqui, que faz a contratação aqui do Zezé de Camargo, por exemplo, contrato de 500 mil reais. Do show do Zezé. Do show do Zezé. Cláusula segunda do contrato. O presente contrato tem por objetivo a contratação da empresa que detém exclusividade na promoção da apresentação do show artístico no município contratante para a realização do show de Zezé de Camargo, em comemoração aos 109 anos do aniversário de emancipação de Cristalina, a ser realizado no Parque de Exposição Agropecuárias no dia 20/7/2025, às 23 horas, com duração mínima de 1 hora e 40 minutos. É aonde eu fiz aquela conta, eu vi né? A conta, eu vi. 1 hora e 40 equivale a 100 minutos, né? E o contrato é de 500 mil, você divide 500 mil por 100, 5 mil reais por minuto. É uma absurdo. Não, aí você vai fazer um levantamento de memória, aí você tem os coitados dos garis na vila. Os garis têm direito ao grau máximo de insalubridade, que é 40%. Eles recebem 30% na vila. 30%, mas eles têm direito ao grau máximo, que é 40%. E não paga, porque diz que não tem dinheiro. Mas para um show, o cara ganhar 5 mil reais por minuto... Isso aqui o povo está achando que é dinheiro de emenda. Não é não, meu povo. Porque eu trabalho, como você está falando, na Bíblia eu trabalho com documento, aqui da dotação orçamentária, da despesa e dotação orçamentária, está dizendo, cláusula sexta. A despesa com execução do presente contrato é fixada em 500 mil reais e ocorrerá no presente exercício financeiro a conta dos recursos consignados na lei orçamentária em vigor, sob dotação do município de Cristalina. Então, um parêntese aqui e uma explicação breve aqui nessa cláusula sexta na Vila. Primeiro, o seguinte, emendas parlamentares não entram na LOA, porque a LOA é votada no ano anterior para vigorar no ano seguinte. Nós aprovamos em 2024, inclusive, a LOA ela é o seguinte, ela demonstra a receita e mostra as despesas do município. Então, hoje, o orçamento do município de Cristalina são 423 milhões de reais. Tá? Então, é o primeiro ponto. Emendas parlamentares não entram dentro da LOA. Primeiro ponto. E segundo ponto, Nabila, vamos dizer que é emenda parlamentar. Nós estamos na véspera de uma eleição. O deputado manda R$1.000 para cá, tá aí nas mídias aí, mostrando que vai querer aparecer. Cadê esse deputado? Quer dizer, fazendo isso. Então, e eu trabalho no que está escrito. É fixada em 500 mil e ocorrerá no presente exercício financeiro a conta dos recursos consignados na lei orçamentária em vigor. Está aqui cláusula sexta das despesas e dotação orçamentárias. Então está aqui o contrato para o show de Zezé de Camargo, está aqui o contrato para Melry Fernandes, 440 mil. Pode mostrar aí. Está aqui o contrato da Paula, de quem que é esse aqui? A da DJ Cíntia. A DJ Cíntia é troco. DJ Cíntia é troco, 40 mil. Isso é troco. Isso aqui é troco. 40 mil não é nada. E o show de Rio Negro e Solimões, 450 mil reais. Gente, isso é um absurdo. E outro detalhe que me chamou a atenção quando eu estava lendo esses contratos aqui na Vila, todos os contratos estão dizendo do preço e das condições de pagamento. Cláusula quinta. Pela apresentação artística, hora contratada, o município contratante pagará à empresa contratada a quantia de 450 mil reais, mediante a apresentação nota fiscal, até o dia 10/7/2025. Até amanhã, tá?
E o que ocorre, Nabila? Que o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, cai na conta dos municípios do Brasil, nos 5.568 municípios, cai dia 10, dia 20 e dia 30. Então, provavelmente, depois de amanhã, hoje é 8, né? Hoje é 9. É 9 hoje? Hoje são 9. Então, amanhã é 10. Então, amanhã entra na conta do município de Cristalina em torno dos 3 milhões de reais de FPM. Então, está aqui, até o dia 10/7. Será que é o dinheiro do FPM que está pagando esse show? Não sei. É dedução juntando o link da data, que é primeira parcela do FPM. E eu descobri, depois eu até vou te mandar, tem mais 2 shows. Isso aqui dá 1 milhão e 500 mil reais. Não é só esses não. Mas esses outros 2 é troco. É um de 100 mil e outro de 70 mil. Em comparado 500 mil, então é troco, né? Mas tá aí os outros 2 contratos aí também, viu, Nabila? E aí é o que eu questiono. Será que é prioridade? Nesse momento, está aqui um dado, Nabila, o Fundo de Previdência, o Fundo Cristal, eu tenho um relatório aqui de competência de novembro de 2024. Lá em novembro, tem aqui saldo geral do Fundo Cristal. Hoje o Cristal Previdência, 10.419.000 na conta. Lá nesse extrato aqui está dizendo, existe 1.294 servidores recolhendo. Para hoje, Nabila, hoje tem 690 aposentados e pensionistas para 1.400 recolhendo, é 2 por 1. O fundo está quebrado. Nós tivemos uma audiência pública esses dias ali, lá com a participação do presidente, você assistiu, né? Então, quer dizer, não tem dinheiro. Não tem, está realmente quebrado. Só que o que acontece? Hoje, os 680 aposentados e pensionistas que tem, o fundo quebrou de vez, o município é obrigado a absorver a folha desse pessoal. E aqueles que estão para aposentar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos? Como é que fica, Nabila? Para gastar dinheiro em show, fora tudo. E qual a necessidade de derrubar aquele palco lá? Eu não tive lá, eu só vi um comentário aí, eu não tive lá para ver, realmente eu não sei, Nabila. Sim, eu não, quer dizer, então são esses os pontos que eu coloco, quer dizer, de prioridade. Você teve a oportunidade de ver no meu vídeo aí que eu postei esses dias, sim, o centro de convenções. Só um minutinho. Ivan, meu querido, deixa eu te falar, só uma situação, a crítica é construtiva, nós estamos trabalhando com realidade, com fatos. Se você acha que nós estamos criticando por mal, é um direito seu. Só que nós estamos fazendo cobranças para o povo, por nós. Nós moramos em Cristalina, nós queremos que Cristalina seja uma cidade bem sucedida. Ataques, não perca seu tempo. Bobagem. Se você está aqui na live atacando, falando coisas desnecessárias, é só você parar de me seguir e não assistir a live. É um direito seu. Mas nós não vamos deixar de cobrar, nós não vamos deixar de falar e nós não vamos deixar de lutar pelo povo. É isso. A mudança tem que ser para o povo, para o município. É necessária essa mudança. E é o que eu disse agora há pouco, Nabila, da minha parte. Gente, ninguém tem unanimidade. A diva do cachorro quente, Scooby, que inclusive já veio aqui no programa das mulheres, né, diva? Ela tá aqui reclamando, ó. Você deve conhecer que fica com o cachorro quente lá na praça. Sim, conheço. Não entendo. Essa feira da família tem na cidade, a gente que é ambulante antigo não consegue trabalhar, porque tem uma panelinha. A secretária de turismo da gestão anterior é a mesma agora. E a panelinha dela anterior continua. Ela não dá abertura para que as pessoas possam apresentar os seus produtos e comercializar. Infelizmente, Diva, a realidade é essa. Você tem que, eu entendo que tudo, Nabila, é que eu sempre digo, numa gestão pública, eu pauto uma gestão pública no tripé, planejamento, prioridade e gestão. Então, quer dizer, você planeja o que eu tenho de receita, o que vai vir de receita para o município, onde eu posso cortar, se eu tenho uma receita de 1 milhão, onde é que eu posso atingir para chegar a 1,5 milhão, e depois disso vamos trabalhar a prioridade. Eu sempre questiono esse fato. Você falou da Casa da Cultura.
Quer dizer, beleza, tá lá a Casa da Cultura, mas tipo assim, naquele momento eu falo, eu votei contra a aquisição da Casa da Cultura. Sim, porque gastou uma fortuna. Porque tirou, e aonde eu sei, foi 1.200.000 para adquirir a casa, com mais 800.000 para reformar. Quer dizer, e eu ainda mostrei que existe o IFAM, faz um programa, um projeto, entrega ao Instituto do Patrimônio Histórico Arquitetônico Nacional, mostrando a viabilidade. Você não precisa tirar do movimento corrente do município para adquirir um patrimônio desse, gente. Aí você é taxado você não pode abrir a boca e falar. Nós vivemos numa democracia, não é uma monarquia. Vocês têm que entender que o prefeito ele é empregado do povo. Vocês têm que parar de jogar tapete vermelho para ele passar na rua, gente. Não existe isso não. Pelo amor de Deus. Abra os olhos. Olha a situação da JCOEM. Pois é, e outra situação com relação ao bairro JCOE lá, na Bíblia, o que acontece? Dentro da LOA, da Lei de Orçamento Anual, está aqui a lei, depois eu vou te mandar ela, e você vai ver lá num determinado ponto lá que existe a tal de reserva de contingência. Hoje, para esse ano, a reserva de contingência está em R$2.200.000. O que é a reserva de contingência dentro do orçamento do município, Nabila? Aconteceu uma tragédia aí de um vendaval, uma tragédia aí de incêndio, de natureza, aconteceu um problema fiscal. Então essa reserva está lá para ser usado para isso. E também pode ser usado por um caráter social, Nabila. Que é o caso deles. Que seria o caso deles. E como eu falei, eu tenho aí um ponto meu aí que eu esclareci há algum tempo atrás, que quem doou esse terreno para a JCOE foi o então prefeito Tancredo Ferreira Ribeiro. Eu lembro também. Você está entendendo? Foi ele que doou esse terreno para a incorporadora COE, Jackson COE, vir construir. Eu tinha lá meus 20 e poucos anos de idade, eu que busquei o Jacques e toda a sua equipe aqui no aeroporto de Cristalina para conversar com o Tancredo. E ali fechou e foi doado aquele terreno. Então você está entendendo? Então quer dizer, a partir do momento que a empresa quebrou, que o documento está no nome da empresa, que o Banco do Brasil entrou dentro da massa falida, só que nesse meio tempo houve as invasões. Mas por que houve invasão, Nabila? Porque não tem política pública de moradias populares em Cristalina. Poxa, eu cansei de falar, doa terreno para a GEAB. A GEAB, e a hora que falar que a GEAB está vindo, as casas saem. Então tudo isso é falta de políticas públicas. Então tá lá. Então naquele momento que houve o leilão, primeira chamada 22 milhões de reais, segunda chamada 13 milhões de reais, terceira chamada 1.100.000. Outro dia, Nabila, eu vou te dar um exemplo próprio. Meu tio Tancredo tinha uns bens penhorados. Esse prédio nosso aqui perto da feira ia para leilão em 5 de dezembro do ano passado. Eu consegui levantar um dinheiro e a minha advogada, a doutora Eliane, ligou para a advogada da outra parte, que havia pedido o leilão, e negociou. Não, eu te dou tanto, nós fechamos a cordilheira, tirou. Aí a empresa, a gráfica lá, tirou do leilão. Então a mesma coisa lá no caso da Jackson, lá da JCOE. No meu entendimento, poderia ter pegado, usado a reserva de contingência, ter ido até o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a terceira chamada, que já passou as duas, está no valor de 1.100.000. Eu tenho interesse de adquirir esse terreno, porque hoje já tem 50, 60 famílias morando lá dentro. Então eu tenho, vamos fechar um acordo aqui, eu te pago 1.102.000 e você tira o leilão. Então você está entendendo? O plano A, um plano B, tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C. Na questão do Funcristal, Nabila, a questão do Funcristal, eles estão falando de aumentar de 18% patronal para 31%, Nabila. Eu ainda questionei, falei, gente, tem uma lei inviável, tem um plano B. Qual que é o plano B? Fazer um aporte, pegar um terreno, aportar para o fundo verde, por exemplo. Eu não sei até hoje como que foi adquirido o Sônia Festa, Nabila, o espaço Sônia Festa, eu não sei como que foi adquirido aquilo ali.
mas pertence ao município. Aporta aquele espaço lá para o Funcristal, o Funcristal faz dinheiro para poder pagar os aposentados. Olha aqui, Nabila, para você ter ideia, o Fundeb usa como base de cálculo para recolher 18% de patronal, usa-se R$ 4.198.144,64. Joga 18% em cima, Nabila, o Fundeb contribui com R$ 755 mil no patronal para pagar os aposentados. Se isso aqui aumentar para 31%, isso aqui vai pular para 1.400.000, Nabila. E para você ter ideia, eu estou com outra certidão aqui do TCN na mão, Nabila. O ex-prefeito Daniel, em 2024, em vez de investir um mínimo de 25% na educação, ele investiu 21,99%. Não cumpriu nem a meta do que é obrigado o município a investir. Eu estou com a certidão na mão, está até nas minhas redes aí. Sim. Quer dizer, agora você imagina tirar mais 600 mil do Fundeb, ou a Câmara Municipal de Cristalina. Usa como base de cálculo R$ 204.424,86. 18% contribui com 36.796 com o patronal. Se isso aqui subir para 31, isso aqui vai dobrar. Você está entendendo? O Marcelo está lá, coitado, com problema de caixa, de dinheiro e tudo. Então isso aqui aumentar para um valor desse. E outro detalhe, Nabila, não pode aumentar para 31. Eu, no dia da audiência, ainda falei. A Lei 10.887 de 2004 alterou o artigo 2º da Lei 9.717 de 98, que você não pode baixar o patronal menos do valor do laboral, que é 14%. Se o prefeito quiser chegar, eu já vou pôr o patronal a 10%, não pode. Eu tenho que pôr no mínimo os 14%. E não pode subir a mais do que o dobro do laboral. Se o laboral é 14%, você só pode subir para 28%. Tá? Então, nesse contexto. Então, na questão própria lá dos moradores da JCOI, tá? No meu entendimento, poderia ter sido usado a reserva de contingência, 2.200.000, que tem contemplado na lua desse ano de 2024 para poder ter certa já foi leiloado, correto? E ele vai na rede social e coloca que ele vai fazer regularização e que se alguém ficar moradia, é até engraçado, achei divertido. Ele entrega o mandato dele, mais ou menos algo assim. Eu não vi. Isso é ridículo, né? Porque o que ele poderia ter feito, ele já deveria ter feito. Ele não fez porque não quis. Porque aí o José está explicando, ó, tem a reserva, tem o recurso. Mas poderia ter sido feito, sem problema, você está daí outra coisa. Eu li alguma coisa nesse sentido, essa declaração do Luiz Otávio, mas eu não gosto de vitimismo, Nabila. Essa história, porque ninguém nunca fez em 6 meses, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A partir do momento que a pessoa assume e ganhou, no primeiro dia já tem que fazer. Não, vitimismo não. Tem isso você está entendendo o que eu estou dizendo, Nabila? Diga e repito mais uma vez com a sua permissão. Eu tenho lugar de fala. Porque eu abri mão de acompanhar o PRD para o outro lado, para ficar do lado de cá, porque eu apostava numa mudança, Nabila. Mas a partir do momento que não houve mudança, porque até o motorista do ex-prefeito faz parte da nomeação, é nomeado no município, Nabila. Então, aquilo que eu falei com você anteriormente, eu tenho a impressão que lá no meio do mandato, o ex-prefeito chamou o vice-prefeito e falou, ó, se eu te indicar como candidato meu à minha sucessão, nós não ganhamos a eleição. Então vamos simular uma briga entre nós aqui, você mantém os nossos secretariados, você mantém as mesmas empresas. Nabila hoje estava jogando asfalto em cima de asfalto ali em frente à lotérica da praça. Qual a necessidade? É o distrito de Campos Lindos lá, como é que tá, Nabila? Pelo amor de Jesus Cristo, jogando asfalto em cima de asfalto.
obras paradas, dó. aquela obra ali, ó, perto do antigo correio, do postinho. Do postinho, era até para eu fui lá fazer a gravação lá no Centro de Convenções e queria ter ido lá fazer também nessa lata parada. Isso é prioridade, minha gente. É prioridade. Você tá Saúde é entendendo? prioridade. Isso é prioridade. Agora, quer dizer, da minha parte é o que eu estou falando, Nabila. Vamos levantar uma hashtag aí? Expo Rigo, eu não vou? Eu não vou. Eu também não vou. Eu não vou em respeito ao distrito de Campos Lindos, eu não vou em respeito aos moradores da JCOI, eu não vou em respeito aos garis que têm direito de 40% de insalubridade e recebe 30%, aos funcionários aí que o Fundo Cristal está quebrado. Exatamente. Então, por essas 4 pautas, hashtag Expo Rigo, eu não vou. Você está entendendo? E ele tem que sair, Nabila. E eu estou abismada. Parece que Cristalina não é mais capital do garimpo, é a capital da irrigação. Ele simplesmente mudou o brasão e o nome. Eu vou verificar isso assim certinho e vou trazer isso à tona para vocês. Que é um absurdo. A referência da cidade ao garimpo. As origens, né, Nabila? As origens, como eu falo, lá em 1963, 64, o meu pai deu uma bamburrada num garimpo aqui nas Perdizes. E essa bamburrada que ele deu, ele tratou da minha esposa, que depois veio, da minha mãe, que depois veio a falecer com câncer. Mas foi essa bamburrada que ele deu no garimpo que tratou da minha esposa. E hoje os garimpeiros aí não tem direito de buscar, tá certo, não tem que invadir de maneira nenhuma, mas vamos tentar desenvolver uma política pública para voltar à exploração da pedra dentro do nosso município. Você está entendendo, Nabila? Então é nesse contexto, uma administração pública ela tem que estar com o olhar voltado uns 360 graus aí no nosso município, Nabila. Então é esse o meu questionamento. O olhar tem que ser geral, né? Tem que ser geral. O cuidado tem que ser para todos. É como eu te falei agora há pouco, vereador, eu acho que o vereador não tem que ser vereador de uma entidade, ele tem que ser vereador da população. E a gente tem que tirar o chapéu. Hoje está aí uma lista correndo aí nas redes sociais, Nabila, que os 30 municípios mais ricos do Brasil, Cristalina está em 11º lugar, com 4,390 bilhões de reais. Quer dizer, e o que garante isso? É o agro. A gente tem que tirar o chapéu para o nosso município. A Confederação Nacional dos Municípios tem um instituto que chama IDAM, Índice de Desenvolvimento da Agropecuária no Município. Pelo IDAM da CNN, Nabila, Cristalina é o 4º município no Brasil e o 2º no estado de Goiás, para você ter ideia. Então, a gente tem que tirar o chapéu, que é contra tudo. Agora mesmo está aí o Donald Trump meteu um tarifaço em cima do Brasil. Como é que vai ficar essas exportações? O que vai gerar isso aí, Nabila? Então, tudo é política. Então, quer dizer, e o agro, tira o chapéu para o pessoal que investe, é o que alavanca o nosso município, Nabila. Mas você pode, tudo bem, conciliar o passado com o presente. Agora, você mudar o brasão em si, eu não tive conhecimento disso ainda, vou me apurar e vamos ver o que é. Vamos apurar certinho. Isso aí. E vamos falar a respeito. E falar para vocês que independente de quem ganhou a eleição, quem não ganhou, isso não cabe às pessoas, aos políticos, né, aos vereadores eleitos, ficar assim, tá reclamando, tá falando que não ganhou. Gente, isso não tem nada a ver. Isso é ridículo. É ridículo. Isso aí é bobagem, é falta de argumento até, viu, Nabila? É falta de argumento. Eu tô cansada de ouvir isso. Eu sempre fui polêmica, eu sempre fui atrás das coisas, eu sempre questionei. Vou continuar, dou quem doer, quem quiser achar ruim da pessoa, problema. Eu não tô nem aí. Nabila, eu costumo dizer o seguinte, eu pego muito nos detalhes. Para mim, os detalhes faz, por exemplo, eu já passei 1001 dificuldades na minha vida. Eu já passei dificuldade de pessoas fazer cesta básica para levar para mim comer, Nabila. Porque eu sempre trabalhei por conta própria e, poxa, nunca tive capital para trabalhar, de chegar a cesta básica lá na minha casa para me dar comida para os meus filhos.
Então, quer dizer, então às vezes me faz mais falta R$10 no bolso para mim ali na padaria comprar 10 pães para mim comer do que R$1.000. Então você está entendendo? Então eu pego um detalhe, eu vejo a administração, por exemplo, o distrito de Campos Lindos, na Vila. Está lá a cova lá da nossa querida Sandra, que hoje homenageia pessoas com a comenda Sandra, né? Tá lá, ela é sepultada lá no distrito, não tem muro no cemitério do distrito de Campos Lindos, gente. Isso custa R$50.000, vocês fazem o sepultamento. Não tem muro na Vila. Passa lá, você está passando de carro, lá você está passando a pé, tá lá as covas lá na Vila. Será que cercar o muro do cemitério não é mais importante e mais prioridade do que você dar R$5.000 por minuto para Zezé de Camargo? Não, pelo amor de Deus, na Vila. Gente, vamos pôr a mão na cabeça sem. Refletir. É opinião. Se você não puder dar opinião, muda para a Coreia, muda para Cuba, que lá você não pode realmente. Por enquanto nós ainda está podendo dar algum tipo de opinião, assim, né? E quem achar ruim o problema da pessoa, porque nós não estamos nem um pouco incomodados. E senhor prefeito, eu deixo mais uma vez o recado aqui. Vem aqui, ó, senta aqui nessa cadeira e fala o que o senhor fez. Mas eu não estou falando de mídia, de evento, não, que o senhor gosta muito de badalação, né? Eu quero ver ações que o senhor fez, o trabalho que o senhor fez. O senhor falou tanto no palanque que o senhor era o prefeito da transformação. Cadê a transformação, prefeito? Tá aqui aberto para o senhor, tá bom? E assim, Nabila, só para concluir toda essa nossa conversa aqui, veja lá na propaganda da Expo Irrigação. Realização Prefeitura Municipal de Cristalina. Então quero aqui deixar claro no seguinte contexto de que nós precisamos mostrar o que é de bom em Cristalina. Que nem você me disse agora há pouco que recebeu o embaixador da Índia aqui em Cristalina. Nós temos que divulgar isso. Nós somos o 4º município na agropecuária municipal através do IDAM, da Confederação Nacional dos Municípios. Nós temos que mostrar a nossa força através de exposição, através desses eventos que vai acontecer. Você está entendendo? Então nós temos que mostrar o que de bom nosso município produz na Vila. Nós não podemos deixar que o nosso município seja notícia só com tragédia, seja esquecido. Nós temos que mostrar o que nós produzimos de bom. Então, deixo aqui os meus parabéns ao pessoal da Irrigo, através do Renato Caetano, através da esposa dele, que faz um trabalho. Eu tive convivência com o Renato Caetano lá em 2012, quando ele era candidato a vice-prefeito junto com o doutor Eliane, e ali eu tive o prazer de conhecer o Renato. A Dani organizou a campanha. A Dani era a gestora lá da campanha da doutora Eliane, totalmente transparente na execução das coisas, e ali eu tive a oportunidade de conhecer esse casal, e hoje eles uns que estão à frente aí da Irrigo. Sim. Parabéns, nós temos que mostrar o que é bom, mas o município, pelo que está escrito aqui, não pode pagar R$1.700.000 em show. Isso aqui para o município não é prioridade. Deixar o povo desamparado. A verdade é essa. Então, parabéns ao pessoal do agro, parabéns ao pessoal da Irrigo, mas eu não sei se o prefeito empolgou e quis dar o passo maior do que as pernas. Eu acho que ele tem uma carência muito grande de aparecer. Eu acredito que seja, porque ele tem função de mídia e festa. Aí eu deixo o recado para concluir aqui o nosso assunto, o que o Renato Ribeiro de Almeida falou. Que os dois profissionais mais difíceis de lidar quando se torna prefeito é advogado e médico. Renato, um abraço para você, meu querido. José, já deixo o convite aberto para que o senhor venha aqui no mês de agosto, para a gente conversar mais um pouquinho, que eu tenho certeza que ainda teremos, infelizmente, muitos outros assuntos a tratar com a população.
Obrigado, Nabila. Obrigado, Jean, tá? Pelo convite. É sempre gostoso estar aqui, um bate-papo tranquilo. Passa rapidinho. Rapidinho. Quando você vê, é que eu sempre falo, parece que 60 minutos aqui com você dura só 20, viu, Nabila? É rapidinho. E tudo no documento, né, Nabila? Sim, não tem nada por ouvir dizer, falácia. Tudo no documento, né? Então é isso aí. É assim que eu pauto a minha vida enquanto político, de promover o bem comum e de dar qualidade de vida para a nossa população. E vamos levantar a hashtag Exporrico, eu não vou, Exporricação, já coloca eu aí não nessa vou, live. você está entendendo? Quem quer ir, todo mundo é livre, né? Mas eu não vou, em respeito aos moradores da Jota-Core, aos garis que têm direito de 40% e só recebem, os aposentados do Full Cristal e os moradores do distrito de Campos Lindo, que nem muro no cemitério tem na Eu fiquei chocada mesmo. É isso aí, meu povo. Muito obrigada e boa noite. Um abraço.